Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. É bem conhecido essa passagem, mas nós vamos entender o contexto dessa mensagem, que muitas vezes nós trabalhamos muito essa passagem a partir do versículo 10, e nós vamos entender todo o contexto dela juntos, nesse culto de libertação. Então, você que achar Efésios 6, você permanece com a Bíblia aberta, amém? Vamos ler o versículo 11, só para nós iniciarmos então a ministração, que diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Até aí, e permaneça com a Bíblia aberta, amém? Curva sua cabeça um instante, peça para Deus falar com você nesta palavra. Senhor, fala conosco nesta noite, que Tu possas, meu Pai, nos fazer compreender a imensidão dessa palavra. Nos ensine em tudo, Senhor, em todas as áreas e em todas as coisas, para a glória de Deus, amém. Queridos, é interessante essa passagem de Efésios 6, que ela nos ensina a nos revestirmos de toda a armadura de Deus. E todos nós já ouvimos falar sobre essa passagem e já até meditamos sobre cada detalhe. Nós vamos falar ainda sobre a armadura de Deus. Só que você percebe que antes de Deus falar sobre a necessidade de se revestir de armadura de Deus contra a cilada do diabo, porque como disse o versículo 12, vocês conhecem, porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, você vai entender que antes disso, Deus, Ele nos fala através de Efésios, no capítulo 5, você vai voltar um capítulo agora e vai entender o contexto, aonde que chegou nessa condição de que Deus nos ensina a lutarmos contra principados, potestades. Então Deus fala no capítulo 5, no versículo 1, o quê? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, nessa passagem, o Senhor começa a falar para que nós sejamos imitadores do Senhor, para que nós sejamos pessoas vencedoras, né? Como Ele começa a dizer, andar em amor como Cristo nos amou. Perceba aí no capítulo 5. Então Deus começa aí a nos ensinar algumas atitudes terrenas, de responsabilidade pessoal e de cunho físico pessoal, não envolve demônios. Depois você vai ver nessa área que Deus fala, porque você precisa se revestir, no demais você precisa se revestir contra o diabo. Você vai entender o que eu estou querendo dizer, o que o Espírito Santo quer nos falar. Primeiro, Deus quer para que nós tenhamos atitudes de vitórias, atitudes muitas vezes que você talvez pense, é o inferno, é o diabo, mas você vai perceber aqui nessa passagem, que algumas posturas nos auxiliarão a termos vitórias em determinadas áreas nas nossas vidas, que não envolvem mundo espiritual, mas envolvem nossa postura, nossa conduta. E aí você vai ver aí no capítulo 5, começa a discorrer, e de repente no versículo 22 fala dos deveres do casamento, e aí começa a falar, a mulher seja submissa ao homem, então fala que o homem deve amar a mulher, versículo 33, né? Assim vós, cada marido ame a sua própria mulher, a mulher reverencie o marido. Perceba que aqui o Senhor está falando de atitudes que darão vitória dentro de um casamento. Isso aqui, há anos atrás, nem era tão relevante, mas hoje, como nós sabemos que é apregoado aqui o feminismo, né, que é apregoado aqui, não o respeito ao homem, mas a afronta ao homem, aquilo que é, não como diz aqui, foi até falado, né, a necessidade do amor, a necessidade da submissão dos dois no mesmo plano, para construírem a sua vida. A Bíblia primeiro está falando de posturas que não envolvem o mundo espiritual, envolve conduta particular. Por quê? Porque a pessoa que seguir as normas do Senhor dentro do seu casamento terá o quê? Paz. Você vai entender no decorrer. Terá o quê?
sucesso, terá o quê? Transformações do Senhor. Então o primeiro conselho vem sobre os deveres no casamento. Então o que o Senhor está nos dizendo? Olha, vamos fazer o seguinte: façam isso no seu casamento. Mulher, respeite o seu marido dentro do seu matrimônio. Perceba que não diz para a mulher amar o marido. Não, porque a mulher não tem dificuldade em amar. A mulher tem dificuldade no respeito. E você vai ver muitas vezes a mulher falando: eu amo, mas não respeita. Então a Bíblia fala que, olha, siga essa regra no seu casamento. Mulher, respeite seu marido. E marido, ame a sua mulher. Versículo 33. Tenha essa postura. Então toda conduta que o mundo apregoa do feminismo, não, porque você não pode, porque você vai se tornar uma mulher que vai se anular, não é isso, não é absolutamente nada disso. O respeito que envolve vocês se amarem, vocês se cobrirem, vocês resolverem as coisas entre si, de vocês se respeitarem junto à família, de vocês se respeitarem junto aos filhos, de vocês se respeitarem junto à sociedade, e o que tiver que tratar, vocês vão conversar de forma respeitosa, de forma saudável, vocês resolvem entre si. Então o mundo prega o quê? Aquilo que é afronta ao sexo oposto. E o que acontece, o que tem ocorrido, é importante nós entrarmos nessa parte, né? Então já há, desde a infância, um sentimento de impregnar, até na criança. Você vai ver que depois Deus começa a tratar de filhos, e Deus começa a tratar de outras áreas. Você vai entender onde o Senhor quer chegar. Por quê? Desde a criança já é colocado no sentimento no coração dela. Porque o seu pai não presta. Porque o seu avô não presta. Então aquela criança já cresce com aquele sentimento de oposição e aversão à figura masculina. Então perceba o que a Bíblia fala, queridos. Agora nós estamos lendo algo que foi escrito há 2000 anos atrás, que isso quer quebrar o respeito para com a figura masculina. Para quê? Para que haja realmente a desordem e o caos. Então no casamento, faça a sua parte. Você vai perceber que fala: fazendo isso, então se arme com as armas espirituais para você resolver outras coisas. Quer dizer, faça a sua parte dentro do seu matrimônio, faça o que precisa ser feito dentro da sua casa. Respeite e marido, ame. E aí prossegue, veja lá no capítulo 6, versículo 1: vós filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. E aí agora o conselho é para os filhos: façam isso, filhos, respeitem os vossos pais. Por quê? Porque às vezes a pessoa está achando que ela está numa batalha espiritual, que ela está lutando com demônios, e ela dobra o joelho e fica orando, porque eu sou perseguido pelos meus pais, porque o mal entrou na minha casa. Não é porque há uma falta de princípio que precisa ser o quê? Obedecido. Então, filho, obedeça seu pai. Eu, graças a Deus, seus pais, eu sofri pouco na vida, se eu for ver, mas todo sofrimento que eu tive foi quando eu desobedeci minha mãe, né? Nós que já passamos dos 40, pode olhar. Meu Deus, se eu tivesse ouvido minha mãe naquilo, eu não tinha sofrido. Pode perceber. Filhos, obedeça. O mundo prega o quê? Rompa com a família. Os seus pais não sabem de nada, os seus pais não entendem nada. Aí você entra num desespero, e aí você vê jovem querendo se matar, e você vê jovem entrando em depressão. Por quê? Porque aqueles poucos jovens que têm um cuidado, aí fala: não, porque querem me oprimir. Não, obedeça o que a Bíblia está te ensinando. Filho, obedeça teus pais. Para quê? Para que se prolongue, vê o versículo 3, para que te vá bem e você viva muito tempo nessa terra. Então, o segundo ensino: adianta um jovem ficar lá: meu Deus, eu odeio meu pai, minha mãe, eu odeio, eles me proíbem, que demônio, sai demônio. Não adianta nada, não é demônio, é atitude de respeito e submissão aos teus pais. Adianta vice-versa, né?
A mulher desrespeita o marido, não reverencia, diminui, humilha. Ai, meu casamento, o demônio está destruindo o capeta. Minha irmã, não é capeta, não é lapeta. Respeite seu esposo. Adianta o homem, não ama a esposa, não ama a casa, não está nem aí, quer que tudo se exploda. Ai, capeta, sai. Não é capeta. Há atitudes básicas que precisam ser tomadas, senão você vai passar a vida inteira, sai capeta, e passando um helicóptero na sua casa, ungindo, e não sai capeta, porque não é capeta, é uma postura física, emocional e espiritual que você precisa tomar definitivamente dentro da sua casa. E aí você vai ver que a partir do momento que você toma a atitude que você precisa tomar, você vai ver que fala assim, depois de você ter feito o que você precisa fazer, aí sim. E aí você vai ver o terceiro conselho. Vós pais, versículo 4, capítulo 6. Não provoque a ira dos vossos filhos, mas crie-os na palavra e admoeste no Senhor. Também é um conselho para os pais. Adianta o pai, a mãe, ficar agredindo, humilhando, xingando, desfazendo. E aí o filho se revolta. E sai capeta do meu filho. Não é capeta. Respeite, trate com respeito, trate com amor. Não é porque você é o pai que também você tem que acabar com a pessoa. Você me deve respeito. E aí você aproveita e xinga e é endemoniado. E é isso, não. O que a Bíblia está ensinando aqui? Pai, não provoque a ira do seu filho. Crie na palavra. Admoeste no Senhor. É pela palavra que você vai conseguir sim o resultado que você precisa ter. Não é quebrando tudo, não é jogando tudo para o alto, não é xingando, não é anulando, não é acabando com o outro, não. Acalma, senta e fala, olha, essa situação, é isso, admoeste na palavra e admoeste no Senhor. Então, marido, ame a esposa. Mulher, respeita seu marido. Filho, obedeça seus pais. Pais, não provoque a raiva do seu filho. E aí, versículo 5, a área profissional. Porque também há pessoas alegando o quê? Eu sou perseguido no meu serviço. E aí o que diz? Vós servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, versículo 6, não servindo de vista, como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo ou seja livre. E aqui é um conselho para o trabalho, porque às vezes você está, quem já viu isso? Meu chefe me persegue, meu chefe quer me derrubar, e no fim, o que na verdade há, é o quê? Porque não quer fazer as coisas como precisava ser feito, Porque está degladiando com a sua autoridade. O que está dizendo aqui? Obedeça ao seu Senhor, no temor de Deus, sirva de boa vontade. Você está ali trabalhando? Então faça de boa vontade, como ao Senhor. Então também, muitas vezes, não é demônio. Você vai fazer a campanha para o mal sair, não é. Há uma questão de subordinação, que às vezes você precisa aprender a respeitar os seus colegas de trabalho, precisa aprender a respeitar o seu chefe. Compreenderam? E aí, olha só que interessante. Eu tive um episódio na minha vida uma vez, que eu tive, então não pode haver? Pode haver. Eu tive um episódio uma vez que eu tinha um chefe, e ele era extremamente dominador. As pessoas entravam na sala dele e saíam chorando, literalmente, homens de negócio saíam chorando da sala dele. Tamanho era o espírito opressor que habitava nele. E nós que trabalhávamos com ele, pensávamos, não, é ele mesmo. E uma noite eu tive um sonho que eu expulsava o mal dele. E eu falei, meu Deus, quer dizer que não é ele que é assim?
realmente é um demônio que age atrás dele, eu punha a minha Bíblia assim em cima da minha mesa, ele via e enlouquecia, tira essa Bíblia, só para vocês terem noção do estado que ele tinha. E naquele dia eu percebi que havia uma ação espiritual por trás. Eu o respeitava, mesmo quando ele era endemoniado. Eu fazia o que precisava ser feito, mesmo quando ele era endemoniado. Entende? E aí então, havia naquele caso uma questão espiritual. O que eu fiz? Eu fui lá, você é o capeta! E saí pela empresa, é o capeta, né? Não! E tem muita gente que faz isso. Aí quer levar coisas espirituais, quer tratar coisas espirituais, trazendo igual como sobre um filho, seu endemoniado, isso está errado. E o que aconteceu? Eu cheguei no outro dia no meu serviço já com uma visão diferente. Eu parei na minha mesa e eu falei: Satanás, em nome de Jesus, você não tem poder nem autoridade para querer me humilhar e nem de nenhuma forma me prejudicar. Então eu te ordeno que você cale e saia dele em nome de Jesus. Queridos, diante de Deus, era mais cedo, só tinha eu ali, eu fiz essa oração. Aquele homem se tornou um homem tão manso, que ele pediu para sair da posição dele, porque todo mundo passou a passar até o rodo nele, faltava levar. Tão bonzinho que ele não conseguia mais ficar lá, porque a natureza dele, na verdade, era uma pessoa boa. Está entendendo? Existe mundo espiritual? Existe, mas aí se cumpre o que diz aqui a palavra de Deus. Olha, versículo 10 fala: irmãos, faça isso no seu casamento, faça isso com seus filhos, faça isso no seu trabalho. No demais, versículo 10, irmãos meus, se fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. E aí então Deus fala: se revista de toda a armadura de Deus. Quer dizer, no demais, o que passar disso na sua vida, nas outras áreas, você então se revista para você lidar com o mundo, para você lidar com as dificuldades do dia a dia, para você lidar com as situações. E então o Senhor nos dá a direção para que nós coloquemos a armadura de Deus sobre nós. Por quê? Versículo 12: porque nós não temos que lutar contra a carne. Não é contra a sua esposa, não é contra o seu esposo, não é contra o seu filho, não é contra a sua filha, não é contra a sua mãe, não é contra o seu pai, não é contra o seu chefe. A sua luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades, príncipes das trevas desse século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E aí então Deus fala para nós nos posicionarmos com relação às coisas espirituais. Quer dizer que 70% dos problemas que há na casa dos cristãos é por falta de posicionamento com relação às coisas físicas, com relação à postura que tem que ter. É o jovem cristão que não quer obedecer o pai, é a mãe e o pai cristão que não quer respeitar também, tratar com respeito o filho, é a mulher cristã que não quer respeitar o marido, é o homem cristão que não ama a esposa. Então você percebe que a maioria dos problemas seriam vencidos por posturas dentro da palavra de Deus. E aí então a Bíblia nos ensina a maravilha de nós nos armarmos da armadura de Deus, e que nós possamos hoje nos armar para vencermos as demais coisas, porque com relação à nossa casa, com relação àquilo que é o essencial, nós tomaremos as posturas que precisam ser tomadas para a honra e a glória de Deus. Amém? Então perceba o que diz aí, versículo 14, versículo 13. Primeiro, tome a armadura de Deus, para que você resista no dia mau. Esteja firme, cingindo os lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Então o Senhor começa a dizer para nós nos armarmos, para nós também nos fortalecermos contra os ataques, como disse aqui, hostes espirituais da maldade. A maldade no mundo, há forças espirituais maldosas no mundo. Quantas vezes você olha para a sua vida e em algum momento você encontrou-se com essas hostes espirituais da maldade e você sofreu uma maldade tão grande que você tomou e não conseguiu se levantar mais. Não pelo dano físico, mas pelo dano emocional que te causou. Eu nunca imaginei que fariam isso comigo. Eu nunca imaginei ter que
enfrentar uma maldade dessa. Então, existem no mundo celestial as hostes espirituais da maldade. Elas vêm com a maldade mesmo, para te ferir de uma forma espiritual, para você não conseguir se levantar. Por isso Deus fala, olha, se arme, porque é real, existem essas hostes espirituais da maldade. Então por isso, você precisa se blindar tua mente, blindar teu coração, blindar-se com a verdade. Quem é a verdade, queridos? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se blinde com Jesus, se blinde com a verdade. Ele é a verdade para a tua vida, Ele é o caminho a seguir, Ele é a vida que você precisa ter na tua alma, na tua mente, no teu inconsciente, no teu espírito. Se vista com a couraça da justiça, quer dizer, Deus é a tua justiça. Não é para você se vestir de ódio, não é para você se vestir com uma couraça, vir até um coração de pedra, da vingança. Eu vou me vingar, eu tenho que pagar, a pessoa tem que me pagar. Isso é couraça de ódio. Essa couraça de ódio diante do principado da maldade, na verdade ele conseguiu o resultado dele em você. Tem uma frase no mundo que diz: cuidado com que ao lutar com o monstro você não se torne um monstro. Então o principado da maldade visa o quê? Quanto mais puro você é, quanto mais limpo você é, quanto mais generoso, bondoso você é, ele visa o quê? Te alcançar com a maldade para que você se torne um maldoso também. Então há pessoas que estão o quê? Com a couraça do quê? Do ódio, da vingança. Não, hoje o Senhor está te dizendo, quanto a essas coisas, se revista com a couraça da justiça. Minha é a vingança, diz o Senhor. Coisa maravilhosa é esperar em Deus, queridos. Acho que é só quando passa dos 40 que aprende isso, será? Podia ter aprendido antes. Queridos, antes eu queria já resolver, mas coisa boa quando eu aprendi a calar e esperar. Mas Deus faz tão bem feito. Espera a justiça divina, deixa Deus fazer, silencie, aguarde no Senhor, porque Ele tem o tempo certo para todas as coisas na sua vida, em nome de Jesus. Calce os pés na preparação do Evangelho da Paz, versículo 15. Queridos, isso é tremendo. O que é o Evangelho da Paz? É a coisa mais maravilhosa, é o perdão. O Evangelho da Paz são as bem-aventuranças. Bem-aventurado misericordioso. Calce, você não está numa batalha? Você não pode deixar os seus pés serem feridos por tantos espinhos dessa vida que você vai encontrar. Você não pode ser sempre ferido na tua caminhada por tantas pedras de tropeço que você vai encontrar. Calce os seus pés com o Evangelho da Paz. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O Evangelho da Paz é amor. O Evangelho da Paz é perdão. O Evangelho da Paz, ele te lava, ele te torna leve. Se calce com o Evangelho da Paz. Chega de cair em tropeços e ficar no meio do caminho comprometido com mágoas, com tristezas, com amarguras, com infelicidades. Calce os teus pés com o Evangelho da Paz. Deus é misericórdia, Jesus é a tua cura, Ele morreu pelos teus pecados, Ele tem perdão para quem se arrepender, Ele quer o coração quebrantado e contrito, Ele nunca deixará. Os que vêm a Ele, de maneira nenhuma Ele lançará fora. Calce-se com o Evangelho da Paz, e você não vai ficar mais caído no caminho, pensando que Deus te deixou, pensando que Deus não te ama, pensando naquilo que você sozinho precisa viver. Não! Na armadura que Deus quer pôr sobre você, você precisa se calçar. Evangelho da Paz, que diz: ame teu inimigo. Olha como Jesus quer que você seja leve, né? Perdoe as ofensas e você será perdoado. Não ande ansioso por coisa alguma. Basta cada dia o seu mal.
Não ande ansioso, inquieto pela tua vida, pelo que você vai comer, quanto você vai vestir. Se alguém quer te obrigar a andar uma milha, vai 2. Ao que quiser brigar, pleitear contigo e tirar-te a túnica, dá a capa também. Seja desprendido, seja leve. Querido, se calce do evangelho da paz, e você vai ver o povo atormentado, odioso, magoado, e você está lá na paz, e você anda na paz, porque você está calçado com o evangelho da paz. Eu estou firme, ninguém vai tirar minha paz, ninguém vai tirar minha alegria, ninguém vai tirar minha salvação, ninguém vai tirar minha força em Deus, ninguém vai tirar minha convicção. Eu vou ter misericórdia, eu vou perdoar, eu vou ser misericordioso, eu vou ser pacificador. Em nome de Jesus, que você possa se calçar do evangelho da paz, e você vai poder até voar. O povo vai te olhar e falar: o que está acontecendo, fulano? Está tranquilo, parece que está distante. Eu estou em paz com Deus. Eu vou permanecer em nome de Jesus. E por último, e não menos importante, por sinal o mais importante, tome sobretudo o escudo da fé, com o qual você poderá apagar o dardo inflamado do maligno. Então perceba esse detalhe que é importante, né? Tome sobretudo o escudo da fé, para você apagar o dardo inflamado do maligno. Quer dizer, o maligno vai jogar dardo, e você sobretudo precisa estar com o seu, o quê? Como diz aqui, escudo da fé. O inimigo vem e você não vai vencer. Deus me faz mais do que vencedor. O inimigo vem e você está doente. O Senhor levou sobre si todas as minhas enfermidades. O inimigo vem, você vai morrer. Eu viverei. Todo o bem do Senhor nesta terra e no céu. O inimigo vem com o dardo inflamado, mas você está com o escudo da fé. O que é a fé? A certeza do que está por vir de Deus para você. Agora, se você está sem fé, sem escudo da fé, o inimigo fala: você é bobo. Eu sou bobo mesmo. Eu sou bobo. É assim que está acontecendo. Se você não tem o escudo da fé, a certeza que Deus tem para você, qualquer palavrinha te mata. Qualquer setinha. Vai lá, o diabo sabe quem ele usa, porque é aquele que vai te atingir. Então ele vai lá, fala tal coisa para ela. É dito e feito, você vai ouvir aquela frase direitinho. Não está nada você pôr o escudo da fé nisso? Chega! Quantos anos eu ficando nervoso por causa disso, eu perdendo a alegria por causa disso? Acabou! Não tem mais poder sobre mim essa palavra, não tem poder mais sobre mim essa sentença, não é verdade. E o inimigo vai lá e fala: você tem que se matar. Fala: está repreendido, eu vou viver e viverei com abundância. Por que você está interessado em me matar, Satanás? Por isso que a Bíblia fala outro o quê? Tome o capacete da salvação e a espada do Espírito. Sabe por quê? Porque você precisa pôr o capacete na cabeça para não deixar o dardo entrar e você não ficar atormentado e fica enlouquecido e fica atordoado e fica cheio de pensamento ruim e fica só com pensamento de derrota, de falência, de fracasso, que não tem amanhã, que nada vai dar certo. O que Jesus falou lá atrás no Evangelho da Paz? Calça o teu pé com a boa notícia. Evangelho é boa notícia da paz. Eu não preciso me preocupar com amanhã, porque Deus já está lá. Basta cada dia o seu mal. O que a Bíblia fala para você? Viva o hoje. Eu vivo hoje. Meu diabo está falando: mas amanhã vai acontecer isso, amanhã vai acontecer isso. E aí você maduramente faz o quê? O amanhã, Senhor, está nas tuas mãos. Se você tiver alguma batalha grande para passar, pelo menos você enfrentou só no outro dia, com a cabeça consciente e pronto para a batalha em nome de Jesus. Então que hoje você pegue seu escudo da fé e você saia daqui protegido contra qualquer sentença do mal. Coloque o capacete da salvação na sua cabeça e se enche de palavras de paz, e pegue a espada do Espírito. Para quê? Para cada palavra maligna você derrubar com a palavra do Senhor. Então vem a sentença de derrota, você fala: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Queridos, esse versículo você derruba qualquer mal.
É o meu versículo agora. Tudo eu só lembro desse versículo. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Então vem uma palavra do mal, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Já pega a espada e já corta, porque o Senhor te ama, o Senhor é bom e Ele realmente quer te dar essa vitória, em nome de Jesus. Amém? Eu peço que todos fiquem em pé no seu lugar. E eu quero que você primeiro olhe para a sua vida. E naquilo que são atitudes físicas que nós precisamos tomar, e você não está tomando, você possa tomar. E quanto aos principados e potestades, você possa se armar. Mas que você não fique instituindo para demônios aquilo que na verdade você precisa fazer. Que você não fique colocando como demônios aquilo que na verdade é uma postura pessoal e particular que como cristão você precisa tomar. E da mesma forma que você se blinde hoje contra todo o mal e acima de tudo, sobretudo, tome o escudo da fé. Então começa a combater o mal que te sobrevém com fé. Sobretudo, tome o escudo da fé para você anular o dardo inflamado do maligno. Toma o escudo da fé. Eu quero essa sentença. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor me ama. Toma a espada, que é a palavra, e quebra aquilo e bate. A maldade vai bater no teu escudo e cair, porque você tem fé que dias melhores virão. E esses dias virão melhores, porque esses dias já estão nas mãos do Senhor. Coloque o teu futuro na mão de Deus, e essa é a certeza de que o teu amanhã não será de dor. A certeza que você tem que o teu amanhã não será de sofrimento, é porque você colocou o teu amanhã na mão do teu Deus. Em nome de Jesus, olhe agora pela tua vida, e aquilo que te incomodava, que te entristecia, coloca agora diante do Senhor. Coloca nos seus pés o evangelho da paz. Para de alimentar rancores, para de alimentar tristezas, para de alimentar juízo, para de alimentar religiosidade, acusação, ódio, rancores. Coloca nos seus pés o evangelho da paz. Você vai voar, você vai ter dias de paz, vai viver tranquilo, perdoando, amando, sendo misericordioso, sendo gentil. Oh Deus, obrigada por estarmos aqui, obrigada por termos ao Senhor, obrigada porque nós temos direção em Ti. O Senhor é a nossa luz, a nossa salvação. A quem temeremos, ó Deus? O Senhor é a força da nossa salvação. Eu oro por cada vida que está neste lugar, aqueles que estavam sofrendo, porque na verdade não tinham a postura que precisavam ter dentro das suas casas, no relacionamento dos filhos. Muda a mente, Senhor. Deus, em nome de Jesus, no serviço, com relação aos chefes, com relação à postura no trabalho, com relação à esposa, com relação ao esposo, com relação aos filhos, com relação aos pais. Senhor, que cada um possa melhorar como pessoa, como servo. Deus, coloca agora a armadura sobre essa pessoa, Deus, para que essa pessoa, quanto às demais coisas, ela possa lidar, Senhor, e vencer a oposição, os principados de maldade que estão neste mundo, Senhor, para gerar mesmo desgosto, infelicidades, tristezas. Mas Deus, coloca agora o capacete da salvação nessa pessoa. Essa pessoa não terá mais pensamentos de morte, essa pessoa não terá mais pensamentos de derrota, de fracasso. Essa pessoa não terá mais pensamentos de suicídio. Em nome de Jesus, coloca, meu Pai, o capacete da salvação. Meu Deus, porque Tu dizes: bem sei eu os pensamentos que tenho a respeito de vós,
dura para sempre. Ore calamaçu de cantaramalás. Coloque em cada mão a espada, meu Pai do Espírito, que essa pessoa tenha discernimento para combater a palavra má, que essa pessoa tenha discernimento, que ela não engula tudo, que os ouvidos dela, Senhor, tenham, meu Pai, discernimento, meu Deus, e ela possa com a espada do Espírito que cortar toda a palavra do mal, sentenças inimigas, sentenças de pessoas negativas, sentenças de pessoas destrutivas. Coloca, meu Pai, essa espada do Espírito, e nenhuma palavra maldita mais vai prosperar neste coração, neste casamento, nem nesta casa. Oh, meu Deus, entrega o escudo da fé para essa pessoa, para ela ficar protegida contra os dardos inflamados do maligno. Que a fé dela combata a negatividade desse mundo, Senhor. Que a fé dela combata a incredulidade desse mundo, meu Deus. Porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso e nada é impossível para ti. Por isso, meu Pai, nós não deixaremos que o mal prevaleça sobre nós, mas nós seguramos o escudo da nossa fé, a nossa fé num Deus vivo, a nossa fé num Deus verdadeiro, a nossa fé num Deus misericordioso, a nossa fé num Deus bondoso, a nossa fé num Deus amigo, santo, poderoso, capaz de realizar todas as coisas. Esse é o nosso Deus e não há outro. Não há outro como nosso Deus. E nós nos apegamos a Ele, e nós corremos para Ele, e nós estamos abraçados a Ele. Por isso, nenhum mal poderá prevalecer sobre as nossas vidas. Nós nos vestimos com a couraça da justiça, Senhor. O Senhor é a nossa justiça. Os homens veem pela aparência, mas o Senhor conhece o coração. E é por isso que nós temos certeza de vitória, porque só o Senhor conhece cada pessoa, meu Pai, e só o Senhor pode legislar as nossas causas. E entregamos a Ti nossa alma, nosso corpo, nossa mente, nosso espírito. Certos de que o Senhor é fiel e justo para nos dar a vitória. Deus, nós nos amarramos com o cinto da verdade, nós nos apegamos a Cristo, estamos com Ele envolto sobre nós. Ele é a nossa vida, Ele é o nosso caminho e Ele é a nossa verdade. Nós confiamos em Ti, meu Deus, de todo o nosso coração, para a glória de Deus. Aleluia. Amém. Graças a Deus.